Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá pessoal, para dar prosseguimento da nossa aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União, né? Antes disso, quero dar um alô para os colegas lá que têm mandado, têm elogiado nossas aulas, tá? Obrigado pelas considerações. Rockline, Lohane, Kícia. Também gostaria de mandar um abraço aí para Elma, do Ministério Público Federal aqui no Mato Grosso, né? Dá um abraço aí no pessoal, Elma, na Eni, na Noêmia, todo mundo, ok? Vamos lá, pessoal? Né? Dando seguimento no nosso conteúdo, hoje nós vamos falar da parte 4, né? Nossa quarta aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União, portanto, legislação aplicada ao MPU, parte 4, tá? Antes disso, vamos fazer aquela pequena revisão, pessoal, tá? Ministério Público, conceito rapidinho, que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, né? Cuja incumbência é de defender a sociedade, ou seja, o interesse difuso, individual só se for indisponível, também tem incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, tá certo? Perfil constitucional do Ministério Público, lembra? O Ministério Público pertence ao quarto poder, não é isso? Muito bem, não existe quatro poderes, né? O artigo 2º da Constituição Federal coloca 3 poderes. Então, o Ministério Público não faz parte, não integra, melhor, não compõe o quarto poder, mesmo porque a Constituição Federal não abrangeu, né, não contemplou aí o quarto poder. Então, na verdade, o Ministério Público ele é uma instituição autônoma, né, independente, permanente, tá, essencial à função jurisdicional do Estado, tem tratamento apropriado na Constituição Federal, né? O Ministério Público, para desenvolver bem as suas atividades, está assentado em 3 princípios básicos. Lembra? Princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, cada um com suas características próprias. Por exemplo, substituição de membros, princípio da indivisibilidade, né? Cada estado só tem uma chefia, porque só tem um Ministério Público, princípio da unidade, né? O membro do Ministério Público tem liberdade para atuar, ele é livre na sua atividade funcional, não obedecendo à ordem de ninguém, princípio da independência funcional, obedece apenas sua consciência, a Constituição Federal e a lei. A Constituição Federal assegurou ao Ministério Público 2 autonomias, lembra? A autonomia funcional e a autonomia administrativa, ao passo que a Lei Complementar 75 assegurou 3 autonomias, funcional, administrativa e financeira, cada um com sua implicância, cada um com sua consequência, cada um com seu conceito. Por exemplo, a autonomia financeira capacita o Ministério Público, dá ao Ministério Público, né, a faculdade, assegura a ele a faculdade de elaborar a sua proposta orçamentária, de gerir o seu orçamento, de aplicar o seu recurso, desde que obedeça a lei de diretrizes orçamentárias, né? A autonomia administrativa capacita, dá ao Ministério Público autogestão no que tange ao seu pessoal, no que tange à aquisição de materiais, né? A gerência propriamente dita. Lembrando que, cuidado com essa questão da autonomia administrativa, não retira o Ministério Público do controle externo, né, do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, lembra? E controle interno também, pelo próprio Ministério Público. E a autonomia funcional protege o Ministério Público, assegura ao Ministério Público a independência em relação aos demais órgãos, aos demais poderes da União, de forma que não pode o Executivo interferir na atividade funcional do Ministério Público. Então, conceito, né, perfil constitucional, princípios e autonomias, autonomia do Ministério Público, né? Falamos também que o Ministério Público pode elaborar a sua própria proposta orçamentária, tá? Desde que respeite aí os limites da LDO. Dentro do limite e desde que o faça dentro do prazo legal, o Ministério Público poderá elaborar a sua proposta orçamentária. Caso não elabore, muito bem, o Executivo vai pegar o orçamento vigente, aquela proposta anterior que foi aprovada, e vai consolidar com a sua e vai encaminhar ao Poder Legislativo, porque a proposta orçamentária do MP é encaminhada ao Executivo. Cuidado com essa pegadinha, pessoal. O Procurador-Geral da República encaminhará ao Poder Executivo. Aí,
coloca lá que encaminhará os projetos de lei. Não, projeto de lei não, encaminhará ao Poder Executivo a proposta orçamentária. Projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo. Até já caiu essa situação na prova para confundir o candidato. O PGR encaminhará ao Poder Legislativo o quê? A proposta de lei, ou seja, a iniciativa legislativa. Encaminha também para o Legislativo, senhores, a prestação de contas. Lembra? 60 dias após a abertura da sessão legislativa. E engraçado, porque a proposta orçamentária é para o Executivo. A prestação de conta, ele manda para o Legislativo, o Poder Legislativo. Fique esperto, cuidado, não caia nessa pegadinha, tá certo? Falamos também da iniciativa legislativa, né? Conceito, perfil, princípios, autonomia, proposta orçamentária, iniciativa legislativa, ou seja, o Ministério Público pode fazer suas próprias leis, não pode, pessoal? Olha que bonito cair isso na prova, você vai mandar um falso Ministério Público fazer lei, é doido? Não é isso? Negativo, mas o Ministério Público não faz lei, quem faz lei é o Poder Legislativo, mas já nisso aí nem cai de tão fácil, que é verdade, é verdade. Mas então o que sobra para o MP no que tange a questão de leis? A iniciativa legislativa, ele vai poder elaborar os projetos de lei para que o Poder Legislativo vote, aprove e o Presidente da República sancione. Não é isso? E esse projeto de lei envolve o quê, professor? Envolve o pessoal, por exemplo, criação e extinção de cargos, envolve mais o quê? Remuneração. Ora, a remuneração dos senhores vai lá em cima daqui um dia. Já pensou? Já pensou, pessoal? Segundo ensino médio vai para 6 e pouco, ensino superior 11 e pouco, olha só. Tá? Vai até poder lembrar do seu professor, né? Comprar um bombom, mandar para o seu professor, quando você passar, porque com 6 mil e pouco, pessoal, ó, todo mês você vai ter aquele misto de alegria e de tristeza. Alegria, tristeza, porque vai olhar assim, puxa vida, tudo isso de imposto de renda, mas logo vem a alegria, porque aí você olha lá no líquido, ó, um tantão, olha só que legal. Não é isso? Na vida não tem como ganhar tudo, né? Você vai ter que pagar um pouco mais de imposto de renda, mas eu quero pagar, professor, muito bem, e você vai pagar, porque tudo depende de você, entendeu? Claro, abaixo de Deus, se você faz sua parte, tudo depende de você. Você vai conseguir, pense firme, não é isso? Então, iniciativa legislativa para quê? Para o pessoal. Cuidado, o Ministério Público não pode alterar a remuneração pelo próprio ato. Tem que fazer um projeto de lei, não é isso? E também iniciativa de lei. E aí que está aquela questão de pegadinha que não ficou muito claro para mim, Marciano. Essa questão de lei complementar, lei ordinária. Como que é esse negócio? Lei ordinária para o Ministério Público, pessoal, pensa o seguinte, é a lei geral e de organização, lei geral para a organização do Ministério Público Estadual, dos Ministérios Públicos Estaduais, vamos dizer o seguinte, tá certo? Ou seja, cada Ministério Público, cada Estado terá seu Ministério Público, que terá uma lei própria. Cada Estado vai criar sua lei. Esta lei criada para o Estado tem que obedecer uma harmonização, tem que ser harmônica, tem que ter um parâmetro. Este parâmetro é definido pela Lei Geral, que hoje é a Lei 8.625, de 93, coincidentemente, mesmo ano da sua Lei Complementar 75, que rege o Ministério Público da União, tá certo? Esta Lei Geral é de atribuição do Presidente da República, tá certo? E a Lei Complementar, cada Ministério Público terá o seu, cada Ministério Público estadual. Lei complementar é a lei de organização, da estrutura, de atribuições, não lei geral, porque a lei geral é de atribuição do Presidente da República, tá certo? No que tange a lei geral, no que tange a lei específica, de quem é a atribuição? Depende, professor. Se for do MPU, a atribuição do PGR e do Presidente da República, ou do Presidente da República, melhor dizendo, porque seria uma função concorrente, não precisa ser os dois, ou é um ou é outro, tá certo? Está lá no artigo 128 da Constituição Federal, parágrafo 5º, salvo o melhor juízo, e no artigo 61, parágrafo 1º, a linha D da CF, tá certo? No que tange a lei de organização, o MPU tem uma, que organiza os 4 ramos, não é isso? Que é a Lei Complementar 75. De iniciativa de quem?
ou pode ser do Procurador-Geral da República ou do Presidente da República. E a lei complementar dos estados, que organiza o Ministério Público Estadual, é de atribuição, o projeto de lei, claro, a lei é votada pela Assembleia, mas o projeto é feito pelo Procurador-Geral de Justiça. Duvido que o examinador não vai colocar para você assim, ó. É de atribuição do Procurador-Geral da República a elaboração do projeto de lei de lei de organização de cada Ministério Público Estadual. Falso nele, pessoal, errado. Por quê? Cada Procurador-Geral de Justiça vai fazer o projeto de lei para estruturar a sua instituição, o Ministério Público, tá certo? Né? E hoje falaremos, né, aqui da nosso assunto novo. Hoje é os vários ministérios públicos, né? Depois dessa rápida revisão, os vários ministérios públicos. Marciano, vem cá, esse negócio de vários ministérios públicos não soa bem para mim não, sabe por quê? Porque olha só, Marciano, se eu não estou enganado, você falou de um princípio chamado princípio da unidade. E agora você vem com esse negócio de vários ministérios públicos, então não tem unidade, Marciano. Não tem, mas então não tem unidade. Se é vários, como é que é uno, Marciano? Pronto, é verdade. Ai. E agora? Ah, Marciano, é uno sim, sabe por quê? Não existe contradição aí entre o princípio da unidade e este tópico. Eu não inventei esse tópico está no edital, está no pré-edital, não é isso? E esse tópico vai cair para você, os vários ministérios públicos. Como que eu vou coadunar, como que eu vou harmonizar este tópico com um princípio básico do Ministério Público, denominado princípio da unidade? Simples, pessoal. Princípio da unidade quer dizer o seguinte, que cada estado terá um Ministério Público, tá certo? E a União terá um Ministério Público dividido em 4 ramos, compreendido em 4 ramos. Dentro do estado ele é uno. Dentro da União é um MPU. O ramo MPF é um MPF para todo o Brasil. O MPT é um MPT para todo o Brasil. O MPM, um MPM para todo o Brasil. E o MPDFT só tem um MPDFT para o Distrito Federal e para os territórios, quando existir território, não é isso? Tá certo? Então, os vários Ministérios Públicos, que é o nosso assunto de hoje, o que nós temos que saber daqui? Pessoal, nós temos que saber o que compõe o Ministério Público Brasileiro, tá certo? Os ramos do Ministério Público da União, em que ramo da Justiça cada ramo do MPU atua. Isso aqui no final da aula você vai ficar tranquilo, pessoal. Você vai ficar tranquilo, você vai brincar com a alternativa. Lógico que eu tenho certeza que os senhores estão baixando as provas, não é isso? Todas as provas do MPU, elaborando. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar o e-mail para mim, eu respondo sem problema, tá certo? Tá? Se alguém mandou e-mail e não respondi, não. Todos que mandaram, eu respondi. Todos que mandaram, que eu recebi, eu respondi. Eu vou até dar uma olhada no lixo eletrônico para ver se caiu algum, mas todo eu respondi, tá certo? Se você mandou e eu não respondi, você pode mandar de novo que eu respondo, tá certo, pessoal? Tá? Os vários Ministérios Públicos, ok? Vamos lá? Vamos lá. Os vários Ministérios Públicos, já sabendo que isto não tem contradição com o princípio da unidade. Pois bem, pessoal, o artigo 128 da Constituição Federal, né? Isso aqui é extraído de lá, diz o seguinte, que o Ministério Público, eu quero dizer o Ministério Público do Brasil, o Ministério Público Brasileiro, compreende o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Ou seja, cada estado terá o seu Ministério Público, que é desvinculado do Ministério Público da União. Isso aqui é básico para nós, tá, pessoal? Por que é básico? Porque se ele é desvinculado, o que tem a ver o chefe do MPU com o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de Mato Grosso, de Rondônia, de Roraima, de Mato Grosso do Sul, de Sergipe, né? O que tem a ver? Nada a ver. Por quê? Porque o Ministério Público da União é a instituição autônoma e independente que cuida das questões envolvendo aí mais a área federal, que cada um na sua particularidade, e cada estado tem o seu próprio Ministério Público. Portanto, aqui, pessoal, ó, o Ministério Público compreende o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, tá certo?
Ministério Público do Estado não é objeto do nosso estudo. Claro que sempre faremos um parâmetro, porque às vezes o examinador confunde. Por exemplo, já colocou lá, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público do Estado. Negativo. Chefe do Ministério Público do Estado é Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, é o PGJ. Tá certo? Cada estado tem seu PGJ. Cada estado tem seu Procurador-Geral de Justiça. O Ministério Público da União, por sua vez, porque veja bem, pessoal, né? Como que o Ministério Público da União é um só. Mas vai, de acordo com a área de atuação, de acordo com a especialidade, desmembrar, não dividir, mas desmembrar para a questão de funcionabilidade. Porque senão, imagina, eu sou membro do Ministério Público da União, entendeu? Imagina, senhores, se eu tivesse que atuar na área militar, ou seja, crimes militares, tivesse que atuar na área trabalhista, pudesse atuar ali na área do Distrito Federal, em assunto envolvendo ali, tá certo? E ainda na área eleitoral. Impossível para o ser humano. Não é isso? Impossível para o ser humano. Então, para fins de funcionabilidade, o Ministério Público da União compreende, aí nós vamos usar, dividiu, entre aspas, tá? Por causa do princípio da unidade, em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e território. Portanto, 4 ramos. E aí vem aqui já uma questão de prova, né? Compreende o Ministério Público da União. Daí vem lá, né? Coloca só 3 ramos. E bota uma vírgula e coloca lá apenas. Compreende o Ministério Público da União. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar apenas. Não, faltou o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Tá certo? Então aumenta aqui, coloca mais um 5º ramo. Compreende o Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e territórios coloca aqui, pessoal, para sacanear o examinador, porque o examinador não tem o que fazer, coitado do examinador. Ele tem que colocar alguma coisa errada, porque senão, como é que vai ficar a prova dele? Né? Se for de marcar X, então, você já notou que uma prova de marcar X tem 4 erradas e uma certa? Entendeu? Coitados, imagina como é que fica também a situação do examinador. A gente mete o pó no examinador, mas ele também não tem muita saída, coitado. Então ele vai ter que colocar um 5º ramo aqui. E você acredita que ainda vai ter gente que vai marcar, certo? Não você. Você não vai marcar, porque não existe 5 ramos, existe 4 ramos. Né? O 5º ramo que o examinador vai colocar seria, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral. Quem falou que Ministério Público Eleitoral é um ramo do MPU? Negativo. Não é ramo do MPU. É uma das funções que o Ministério Público exerce, que nós vamos estudar, mas não é um ramo do MPU. Sim, mas tem procurador regional eleitoral, Marcelo? Tem a Justiça Eleitoral? Tem, sem problema. Alguém aqui vai assumir função de lá. Vai acumular função. Já te digo, Ministério Público Federal. Tá certo? Então, não existe Ministério Público Eleitoral estruturado. Existem as funções de Ministério Público Eleitoral. Mas um ramo do MPU, como sendo ramo do MPU, na prova você vai dizer negativo. Compõe o Ministério Público da União. MPF, MPT, MPM, MPDFT. Pronto. Tá certo? O examinador também coloca para você aqui, ó, aquele Ministério Público junto aos tribunais de contas. Lembra, pessoal? Lembra? O Ministério Público junto aos tribunais de contas faz parte do MPU. Negativo. Só o Tribunal de Contas da União, né, Marcelo? Porque, ó, MPU, União, só esse do Tribunal de Contas da União. Negativo, nem esse. Senão nós teríamos aqui o 5º, ó. O 5º, Ministério Público junto ao TCU. Negativo. Ele não é ramo do MPU. Não é ramo. Ramo do MPU, senhores e senhoras, são esses
4, tá certo? MPF, MPT, MPM e MPDFT. Marciano, isso aí tá cravado. Isso aí eu não esqueço, entendeu? Isso eu não esqueço. Agora tem uma coisa que eu não sei, Marciano. Já li. Bom, se é 4 ramos, cada ramo vai atuar em alguma frente da justiça, né, Marcelo? Porque eu estudei, Marcelo, eu lembro que você disse o seguinte, ó, o Ministério Público, está lá no conceito, ó, o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Essencial à função jurisdicional do Estado. Isto significa que o Ministério Público julga? Não. Mas ele é importante para que a justiça seja feita. Porque tem casos que é o Ministério Público que tem que ir lá. Tem casos que o Ministério Público é que tem que acusar. Tem casos que é o Ministério Público que tem que representar. Tá certo? Por exemplo, pessoal, representação para fins de intervenção da União nos Estados, quando ocorrer aí desrespeito aos princípios institucionais sensíveis. Que é isso, Marcelo? Fica tranquilo que nós vamos estudar isso aí. Nós estudaremos. Depois da prova, Marcelo? Não, antes da prova ainda. É doido? Antes da prova ainda. Estudaremos aqui isso aí tranquilamente. Tá? Pessoal, então veja bem, se é 4 ramos, você já deve estar enxergando, né? Cada ramo vai atuar num ramo da justiça. Tá certo? Assim, porque se você falou, Marciano, que é para fins de funcionabilidade, não é isso? Então cada ramo vai atuar num ramo da justiça. Tá certo? Já que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. Cada ramo é essencial para que cada setor, melhor, cada ramo da justiça também seja efetivada, melhor, preste o seu serviço. Por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui, para você ter uma ideia. Se a gente partir deste pressuposto, fica fácil você lembrar, para você fazer suas questões, responder. Ora, para que dividir em 4 ramos? Só para gastar dinheiro, né, Marcelo? Não, negativo. É para funcionar. Porque o Ministério Público não julga processo, mas ele leva o caso para o Poder Judiciário. Ele leva as causas, ele provoca o Poder Judiciário. Se é esta provocação do MP, cada ramo vai provocar um ramo da justiça. Então, para fins didáticos, você vai pensar sempre assim, ó. O Poder Judiciário, ele tem no topo o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, olha aqui, ó. Isso aqui você vai ficar na sua mente, ó. O Supremo Tribunal Federal, tá? Ele é a corte máxima, né? A Suprema Corte. Tá certo? Para você que fez direito, isso aqui é fácil, mas para os colegas, né, de outras áreas, ou o pessoal do nível médio, né, que ainda está fazendo faculdade e que não seja de direito, ou sei lá, esse assunto é novo. Tá certo? Então, para você que fez, você vai ter a oportunidade de revisar. Para você que não fez, fique tranquilo. Eu passei para o EPU sem ter direito, pessoal. Quando eu passei, não era formado em direito. Eu fiz direito depois, porque quando eu vi, falei, opa, aqui é o meu lugar, bicho. Eu fazia matemática, entendeu? Eu fazia matemática na época, tá? Larguei tudo, que quando eu botei o pé no Ministério Público, falei, o quê? Que eu vi que tinha uma biblioteca lá dentro, cheia de livros, nenhum livro de matemática. Você é doido? É doido? Vou trocar de área. Passei, fui fazer direito, mudei minha vida, pessoal. Mudei minha vida. Primeiramente, Deus, o direito mudou minha vida, pessoal, entendeu? Agora você faz coisa de direito, Marcelo? Não, aí também não, né? Também não, mas eu tento, né? Eu tento, mas eu quero dizer o seguinte, a área jurídica, tá bom, muito bem, tá? Por quê, pessoal? Tá? Por quê? Porque o direito, ele abre muita porta para você, tá certo? Muita porta para você. Mas se você não é formado em direito, fique tranquilo. Esse concurso você consegue passar, porque eu passei sem ser formado em direito. Só que eu estudei, viu, pessoal? Eu estudei. E eu não sou melhor que vocês. Se eu passei, você passa também. Sim, passa se você parar de enrolar, Marcelo. Então vamos lá. O Poder Judiciário, ele é dividido, melhor, ele é estruturado, né? O Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte,
E para que vamos fazer isso aqui? Para você enxergar que cada ramo do Ministério Público vai ter um local de atuação. Tá certo? Vai ter um ramo da justiça correspondente, né? Pois bem, pessoal, vamos lá? Abaixo do Supremo, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, o Superior Tribunal Militar, STM, e o Tribunal Superior Eleitoral. Ah, olha só, Marcelo, já estou enxergando, ó. Olha aqui, ó. Trabalhista, militar, eleitoral. Ah, Marcelo, olha o MPT onde atua, ó, o MPM onde atua. E aqui, quem vai atuar? Você falou que não tem Ministério Público Eleitoral, e agora? A MPF, ele assume função, não é isso? E aqui, ó, também MPF, vamos limpar isso aí. Esses são os tribunais superiores. Esses são os tribunais superiores. Um ministro do STJ está passando e vê um governador de estado atirando num cara. Tá certo? O ministro do STJ pode chegar lá no STJ e falar, ó, vou abrir... Assessor, vem cá, vamos abrir um processo aí, ó, para processar o governador, porque eu vi ele atirando. Então não precisa... Não, ministro, não. O Poder Judiciário tem que ser provocado. Alguém tem que provocar o senhor. Ah, entendi. E quem é este alguém? Alguém, um dos ramos, ministro. Um dos ramos. Ou vai ser o MPF, o MPT, o MPM, ou o MPDFT. Mas é um dos ramos. Já digo aos senhores que é o MPF. Tá certo? Outra coisa, está passando ali um juiz do trabalho, né? Um juiz do trabalho e verifica ali numa obra, bastante criança trabalhando, criança de 8 anos, 9 anos, né? O procurador do trabalho pode chegar lá e falar para o assessor, vem cá, vamos instaurar um processo aí, ó, né? Porque aquilo ali primeiro que não pode, aquelas crianças tá trabalhando ali. Segundo que você viu, nem hora de almoço tem. Você vai dizer para o juiz do trabalho, não, doutor, mas aí não podemos fazer isso, porque aí, ó, o Poder Judiciário tem que ser provocado. Mas eu vi, eu não posso agir de ofício, não pode. Alguém tem que provocar o senhor. Quem é este alguém? E alguém que é a Constituição Federal, que a lei estruturou para isso. É o pessoal do MPT, não é isso? Aí está passando ali... Uma outra situação, está passando um juiz auditor, um juiz militar, tá certo? Juiz militar vê um soldado do Exército simplesmente vendendo munição do Exército. E tá doido, isso é crime militar, não é? É. O juiz auditor, né, que é do ramo da Justiça Militar, chega lá e fala para o assessor, vamos abrir um processo aí, ó. Vamos abrir um processo aí para verificar a questão de um crime militar. Você vai dizer, você assessor, vai dizer para ele, não, doutor, não dá porque nós somos imparciais, nós não podemos abrir processo de ofício, entendeu? Não podemos, você não sabia disso? Eu nem estava mais lembrado disso. Pois é, não pode abrir processo de ofício. Alguém tem que denunciar, alguém tem que provocar-nos. Quem é este alguém? Tem que ser alguém do MPU. Opa, quem que atua na área militar? MPM. E assim sucessivamente. No eleitoral, o MPF. Opa, então o STF. Né? Tem 4. O Poder Judiciário Brasileiro tem no topo o STF. Abaixo dele, 4 tribunais superiores, cada um encabeçando determinado ramo da justiça. Ó, lembra? Ramo do MPU, ramo da justiça. Ramo do MPU, ramo da justiça. Tem que ser correspondente. O STJ, ele tem abaixo dele os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Eu vou deixar aqui os estados de lado um pouco, porque nós estamos estudando o MPU, né? Então, eu já vou colocar logo o TJDF. Por quê? Tá? Porque isso que vai ser interessante para nós. Claro, porque aqui é o MPDFT que vai atuar, Marcelo, muito bem. Mas cada estado tem seu tribunal de justiça, cada estado tem seu poder judiciário, não é isso? Tá. O STJ, portanto, nós temos aí, ó, a Justiça Estadual e nós temos a Justiça Federal, abaixo do STJ, que são os tribunais regionais federais. Tá certo? São 5 tribunais regionais federais no Brasil. 5, um para cada região, não é isso? E
Abaixo do TJ, nós temos os juízes de direito. Abaixo do TJ, que eu falo é o seguinte: integrante do Tribunal de Justiça, na primeira instância. Integrante da Justiça Federal integra os juízes federais, o JF. Tá certo? Olha aqui, ó. Isto aqui compõe a Justiça Federal, isto compõe a Justiça Estadual ou a Justiça do Distrito Federal. Tá certo? Tá? No ramo da Justiça do Trabalho, nós temos o TST como Tribunal Superior, o TRT, tá? Tribunal Regional do Trabalho, TRT, como Tribunal Intermediário, e nós temos o Juiz do Trabalho como primeira instância, tá certo? O STM não tem Tribunal Intermediário, não tem Tribunal Regional, e aqui é chamado de JA, Juiz Auditor. Juiz Auditor. Marciano, que é o mesmo juiz militar, né, Marciano? É, só que é chamado de Juiz Auditor. E aqui no ramo da Justiça Eleitoral, nós temos um TRE para cada estado e o juiz eleitoral na primeira instância. Tá certo? Olha que interessante, pessoal. Isto aqui, ó, forma a primeira instância, isto aqui, ó, forma a segunda instância, e isto aqui os tribunais superiores, e isto aqui a Suprema Corte, né? Suprema Corte. Este pessoal, eles não podem, estes juízes e tribunais não podem agir de ofício. O que é agir de ofício? Agir sem ser provocado, agir por conta própria. Poder Judiciário, ao inaugurar um processo, ele não pode agir por conta própria. Depois de aberto o processo, a diligência, sim. Aí sim, porque aí é o princípio do impulso oficial, não é isso? Mas para instaurar um processo, por isso que eu dei aquele exemplo para você. Ó, eu vi, vamos instaurar um processo. Não pode, não pode. Olha só, pessoal. 4 ramos da justiça. 4 ramos da justiça. Tá certo? 4, e esta é a organização. Isto aqui mantém uma semelhança com o Ministério Público, os ramos do Ministério Público. Tá certo? Porque nós falamos 4 ramos: Ministério Público Federal, MPF, MPT, MPM e MPDFT. Onde cada ramo vai atuar. Porque hoje, se você conseguir, com esta minha aula, né, identificar isso, onde cada ramo irá atuar, tá certo? Agora, não vai confundir, pessoal, não vai confundir atuação com lotação. Não confunda. Onde vai atuar significa o quê? Onde cada ramo vai desenvolver o seu trabalho perante o ramo da justiça. Tá certo? Porque você vai ser do Ministério Público. Só que você não julga processo, mas você atua nos processos. Ah, você é que desenvolve várias atividades no processo. Agora, esse processo, ele será conduzido por algum desses ramos. Esta é a atuação. Tá certo? Eu dou até um exemplo da seguinte forma, pessoal. Imagina que você, né, chega numa determinada unidade administrativa do Ministério Público. Unidade administrativa não é órgão de atuação, é a unidade de lotação. Você está entendendo? Lotação, por exemplo. Aí eu sou procurador do trabalho. Melhor, procurador da República, que é membro do Ministério Público Federal. Tá certo? Alguém chega para procurar onde eu estou lotado, ele tem que ir onde? Aí alguém vai falar assim, ó, ele vai lá na Justiça Federal, porque ele está lotado na Justiça Federal. Claro que não. Eu não sou da Justiça. Eu oficio perante a Justiça. Eu estarei lotado numa Procuradoria da República. Onde você está, Elma, não é isso? Procuradoria da República. Aí será a unidade de lotação. Então não confunda lotação com atuação, local onde se atua ou local onde se oficia.
Tá certo? Onde se oficia é como se alguém chegasse lá, então, nessa Procuradoria da República e perguntasse para o meu assessor: cadê o Marciano? Ah, o Marciano foi na audiência. Ah, foi na audiência. Você não precisa nem perguntar onde. Você não precisa nem perguntar onde. Teoricamente, você já sabe onde que ele oficia. Onde é que ele atua? Ah, ele é procurador da República, ele vai atuar na Justiça Federal, ele vai atuar, e como ele é procurador da República, ele vai atuar no juiz federal de primeira instância. Aí chega o outro, você quer falar com o procurador geral do trabalho. Onde que você vai? Você vai onde ele fica. Onde que está lá a mesa dele? Onde que fica o gabinete dele? Fica numa procuradoria, fica num local chamado Procuradoria Geral do Trabalho. Você chega lá, vem falar com o procurador-geral. Tá certo? Vim falar com o procurador-geral, mas por quê? O que você quer? Não, é que tá tudo errado esse negócio aí. Eu acabei de tomar posse, cheguei lá, entendeu? O pessoal falou que era para eu trabalhar só 6 horas por dia. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Eu quero trabalhar 8 horas por dia. Tá tudo errado. Eu quero falar com o procurador-geral do trabalho para mudar esse negócio. O assessor vai entrar lá para dentro, vai falar: cara, esse cara é doido, então essa menina é doida. Acabou de tomar posse e já está falando que está tudo errado, ainda quer mudar o horário de serviço que ela quer 8 horas, porque ela acha que quer 8 horas. Muito bem, parabéns para você. O assessor vai voltar e vai falar para você assim: o doutor ele está na sessão. Ele está na audiência. Ah, está na audiência. Nem precisa perguntar para ele mais, você já tem que saber. Onde que você vai? Você vai sair da Procuradoria-Geral do Trabalho e vai lá no ramo da Justiça onde ele atua. Ele atua na Justiça do Trabalho. Como ele é o Procurador-Geral, você já presume, ele não vai estar nem na primeira instância, nem na segunda instância. Ele não é o chefe, então ele atua na instância máxima também da justiça. Você vai direto para o TST. Já vai pegar um táxi, né? E vai falar para o táxi: me leva ali no TST. Entendeu? Vai lá no TST, espera. Está lá a sessão, o cara vai estar sentado lá direito, lá no pleno, lá. Você termina, vai lá e fala: vem cá, o senhor que é o procurador-geral do trabalho? Eu sou. Ah, e você fala da sua indignação com horário de serviço e tal, porque isso é um absurdo. Enquanto o Marciano, por exemplo, trabalha não sei quantas horas por dia, nós só vamos trabalhar 6 horas. Ora, pessoal, pela madrugada. Parabéns para você, você vai trabalhar só 6 horas. Mas entendeu a situação? Não se confunda, então, lotação, unidade administrativa, que é a lotação, com o local onde os membros se oficia. Falou onde se oficia, qual ramo da justiça. Porque essa palavra oficiar, que às vezes toca por atuação, vai desenvolver para você, vai trazer para você uma série de consequências. Por exemplo, se eu falar para você: um procurador regional do trabalho, se matar um cara, ele é processado onde? Você vai dizer: depende, Marciano, onde que ele oficia? Ele oficia perante tribunal ou na primeira instância? Ah, muito bem. Eu perante o tribunal. Então ele vai ser processado no STJ, porque é assim que está lá no artigo 105 da CF. Um procurador da República praticou um homicídio. Onde que ele vai ser julgado, Marciano? Ele vai para o tribunal do júri? Onde que ele vai ser julgado? Bom, depende. Ele oficia perante tribunal? Não. Ele oficia na primeira instância. Então ele será julgado no Tribunal Regional Federal da sua região. Isso tudo veremos, que são prerrogativas, são tópicos próprios. A única coisa que eu estou explicando para você, se você conseguir guardar, é: cada ramo terá um local onde oficiará, onde atuará perante o juiz, perante cada tribunal, tá certo? Tá? Mas eles têm suas unidades, têm ali sua estrutura. Essa unidade e estrutura não mistura aqui. É lá onde vocês vão ficar, junto com os procuradores e tal, entendeu? Todo dia um vai fazer audiência, né? Um vai para a sessão no tribunal e tal. Então agora, com essa explicação, já dá para nós chegar à seguinte conclusão, tá? O Ministério Público Federal, que é o ramo do Ministério Público da União, tá certo? Que nós vimos, ele atua onde? É isso que eu quero saber, Marcelo. Onde que ele atua? Ele atua perante a Justiça Federal, isso aqui é a Justiça Federal, tá? Ele atua perante a Justiça Federal. O Ministério Público Federal atua perante a Justiça Federal. Atua também ainda perante
o STJ, perante o STJ, e atua também no Supremo. Olha aqui, ó. Entendeu? Então fica assim, o MPF atua perante o juiz federal, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. No final do nosso curso, quando eu falar para você assim, ó, um subprocurador-geral da República, ele oficia onde? Ele atua onde? Você vai dizer no STJ, ou no STF por delegação, ou no TSE por delegação, delegação do procurador-geral. Tudo isso ficará bem delineado, bem detalhado para você. Por hora, você conseguiu pegar o ramo do Ministério Público Federal, porque nós falamos que a divisão dele é para fins de funcionabilidade, porque é impossível um ser humano querer fazer todas as matérias, poder fazer todas as matérias, né, atuar em todos os assuntos, de acordo com o assunto, de acordo com o ramo da justiça, dividiu-se melhor, desmembrou-se a funcionabilidade, o Ministério Público da União em ramos. Em ramos. Sabe como que eu pensava quando eu estudava? O Ministério Público da União é uma árvore. Aí, cada galho, né, seria o ramo. Então, é uma árvore com 4 ramos. Tá certo? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Pensa numa árvore, 2 ramos para cá, 2 ramos para cá. Galhos, não é isso? Cada galho, MPF, MPT, MPM e MPDFT. Tá? Pois bem, senhores, Ministério Público Federal, nós entraremos em cada ramo desse aí, vamos detonar com eles, por exemplo, estudar os órgãos de cada ramo. Cada ramo tem 8 órgãos, entendeu? Agora, não interessa isso para mim agora. Interessa para mim agora é os vários ministérios públicos e onde cada um atua. Onde? Em cada ramo da Justiça. Pois bem, Ministério Público Federal, então, ele atua perante a Justiça Federal, e a Justiça Federal é composta do juiz federal na primeira instância, Tribunal Regional Federal em segunda instância, tá certo? Tribunal Regional Federal em segunda instância, 5 TRFs nós temos. O STJ já não faz parte da Justiça Federal, porque ele encabeça tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual do Distrito Federal, mas quem atua lá é o MPF, e no Supremo quem atua é o MPF. Por exemplo, pessoal, um caso aí famoso, né, na mídia, o Mensalão. Quem será que foi até ao Poder Judiciário levar esse caso para que o Poder Judiciário instaurasse o processo? É perguntar qual é o ramo do MPU que levou esse caso ao Poder Judiciário. O Ministério Público Federal, que atua perante o Supremo. Dentro do Ministério Público Federal, nós temos as pessoas. Nós estudaremos que dentro do Ministério Público Federal, quem vai atuar aqui é o chefe do Ministério Público da União. Melhor, o chefe do MPF. Procurador-Geral da República, que é o mesmo chefe do MPU, Marcelo. Sim, mas quando eu falo em atuar lá, ele já está atuando como chefe do MPF, tá certo? Porque o MPF atua no STF, no STJ, no TRF e nos juízes federais, tá certo? Tá? Por exemplo, outro exemplo, pessoal. Lohane, o governador do seu estado, né, praticou um crime, onde que ele é processado e julgado? Ele é julgado e processado no STJ. Só que para isto ocorrer, alguém tem que acusar. Qual dos ramos irá proceder à acusação? Ministério Público Federal. Muito bem, tá certo? Muito bem, tá? E o Ministério Público Marciano, nós estudaremos também quem do Ministério Público aqui. Isso, por hora basta você estudar, saber que o Ministério Público Federal atua no STF, no STJ, TRF e juiz federal de primeira instância, tá certo? O ramo do MPU, responsável para as questões ligadas à relação de trabalho, né? Tá aqui, ó. Ele atua onde? Perante a Justiça do Trabalho. E quem é esse ramo? Ministério Público do Trabalho. Então eu venho aqui e falo assim, coloco assim, aqui quem atua é o MPF, ó. MPF atua aqui.
O MPT vai ter a sua atuação restrito no ramo da justiça, no ramo trabalhista, na justiça do trabalho, que tem 3 escalões: primeira instância, segunda instância e superior instância. Tá certo? Em todas as instâncias, quem vai atuar é o Ministério Público do Trabalho, tá certo? É o MPT. Aí, ó, então nós já estamos MPF, MPT, tá certo? MPF, MPT. Claro que cada estrutura, cada escalão, né, cada nível do Ministério Público de cada ramo irá atuar em determinada instância. Por exemplo, eu acabei de fazer concurso para procurador do trabalho ou para procurador da República, voltando aqui. E eu vou atuar onde? Na Justiça Federal. Eu fui promovido para procurador regional da República. Eu vou atuar onde? No TRF. Eu fui promovido para subprocurador-geral da República. Eu vou atuar onde? No STJ. Tá certo? Me escolheram não, o presidente me escolheu para ser PGR, Procurador-Geral da República. Eu vou atuar onde? Além de ser chefe do MPU, eu vou atuar no Supremo, tá certo? Então, mas isso estudaremos os escalões. Na Justiça do Trabalho, atua o MPT. Por isso que você falou da importância da divisão do órgão para fins de funcionabilidade, divisão do MPU. Essa divisão, temos que sempre entender, o MPU ele é o único princípio da unidade, agora tem cada ramo na sua respectiva área de atuação. Tá? Você já viu quem que vai atuar aqui, né? Muito bem, parabéns, MPM, Ministério Público Militar, MPF, MPT, MPM. O MPM vai atuar nas causas de competência, nos assuntos de competência da Justiça Militar. Só que muito cuidado, hein? Muito cuidado. Nós temos Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. Lembra? Nós temos Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. Mandar um abraço também para Fabiane, tá? Fabiane, para Kícia, tá? Não esqueci de vocês não, tá certo? E para mim, Marcelo, pode mandar esse e-mail também que eu te mando um abraço, tá certo? Tá? Pessoal, olha só. Muito cuidado, tá? Confundir a Justiça Militar da União com a Justiça Militar dos Estados. Né? Porque senão vai cair para você assim, ó. Compete ao Ministério Público, é de atribuição, né, do Ministério Público Militar atuar nas causas envolvendo policiais militares, Corpo de Bombeiro e membros do Exército, Marinha e Aeronáutica. Falso, tá certo? Porque, veja bem, esta justiça militar que eu coloquei aqui é a justiça militar da União. Esta justiça militar é responsável para processar e julgar os militares federais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Neste sentido, que o MPM vai cuidar das forças federais, do MPM, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Por exemplo, eu sou soldado do Exército. Eu pratiquei um crime militar, aquele exemplo que eu falei que eu estava vendendo munição, tá certo? Ou então eu estava, porque tem que ver se esse crime realmente é militar, mas, por exemplo, eu desobedeci uma ordem de um superior. Eu sou soldado do Exército. Eu pratiquei um crime, este crime que eu pratiquei, porque eu sou militar do Exército, eu sou militar federal, será de competência da Justiça Militar da União. Quem vai me acusar? Ministério Público Militar. Agora muda o exemplo. Eu sou soldado da Polícia Militar. Sou soldado da Polícia Militar. Pratiquei um crime contra meu superior, uma desobediência. Tá certo? Quem vai me acusar? É o ramo do MPU chamado MPM? Negativo. Porque agora o policial militar é julgado na Justiça do seu Estado. E compete, de atribuição do Ministério Público do seu Estado acusar. Muito bem. Então não é porque o M de militar que é qualquer militar, né, Marcelo? Parabéns. Muito bem. Tá certo? Só se o crime for militar federal. Tá certo? Só se envolver em crime militar federal. O que é um crime militar federal? Eu, por exemplo, não sou militar.
Eu sou advogado, mas eu posso ser julgado aqui, pessoal. No MPM, no ramo da Justiça Militar. Quando? Quando eu, civil, praticar um crime militar contra uma instituição militar federal. Neste caso, quem vai me acusar? Bom, se eu pratiquei um crime contra o Exército, por exemplo, está passando uma viatura do Exército, e eu fui sargento do Exército, vou imaginar que não gosto do Exército, tá certo? Tá? E gosto, tá, pessoal? Mas só para exemplo, tá? E eu pego uma pedra, jogo, pratiquei um dano, um crime de dano. Quem vai me acusar? Esse bem que você atingiu é um bem do Exército. Então você atingiu, na verdade, um bem da União. Crime militar da União, de interesse da União. A Justiça Militar da União. O MPM vai me acusar. Se fosse contra a Polícia Militar, tá certo? Contra uma instituição, um bem da Polícia Militar, ia ficar lá pro Ministério Público do Estado a qual pertence a instituição militar. Tá certo, pessoal? Tá certo? Tá? Então, MPF aqui, MPT na Justiça do Trabalho, MPM na Justiça Militar da União, tá? E agora só está faltando um ramo, porque nós já falamos do MPF, do MPT e do MPM. Falta um ramo, só que nós temos um problema, porque está faltando só um ramo e tem dois aqui, ó, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Distrito Federal. A Justiça do Distrito Federal, tranquilo. Quem vai atuar aqui na Justiça do Distrito Federal? Ah, Marciano, sabe quem que é? MPDFT, exatamente. MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, vai atuar nas causas de competência da Justiça do Distrito Federal, tá certo? Da Justiça, ou seja, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos juízes de direito do Distrito Federal, tá certo? Então, fechamos aqui, MPDFT, fechou? Então, MPF no Juiz Federal, TRF, STJ, STF. MPT, Juiz do Trabalho, TRT e TST. MPM, na Justiça Militar, Juiz Auditor e Superior Tribunal Militar. MPDFT, na Justiça do Distrito Federal e Territórios, isto é, Juiz de Direito e Tribunal de Justiça. Claro que você vai verificar que aqui quem vai atuar é o chefe, e aqui tem outros níveis do Ministério Público do Distrito Federal que irão atuar. Pois bem, pessoal, faltou esse, porque fechou os 4 ramos. 1, 2, 3, 4. E agora, Marciano, você falou que não tem 5º ramo, e quem que vai atuar aqui? Ah, muito bem, pessoal, muito bem. Quem vai atuar ali na Justiça Eleitoral parabéns, Ministério Público Federal. Ministério Público Federal atua, exerce as funções de Ministério Público Eleitoral em todas as fases do processo, em todas as instâncias, tá? Desde o juiz eleitoral até o Tribunal Superior Eleitoral. Claro que muito cuidado, né? Se você pegar aí, né, Lohane, em Morrinhos aí, né? Morrinhos, aí tem seu promotor eleitoral, tá? E o promotor eleitoral não é membro do Ministério Público da União. E por que então que ele atua na Justiça Eleitoral? Se eu acabei de afirmar, Lohane, que o Ministério Público Federal é que vai assumir as funções de Ministério Público Eleitoral em todas as instâncias. E aí, em Morrinhos, tem um promotor eleitoral. Sabe por quê? Porque o promotor eleitoral ele atua por delegação. Tá? A Lei Complementar 75, nós leremos hoje ainda, e fala que o Ministério Público Federal, o MPF, vai atuar, vai assumir as funções, exercer as funções de Ministério Público Eleitoral em todas as instâncias, tá certo? E por que tem promotor aí? Porque o promotor aí, ele está como se fosse por delegação. É como se fosse assim, ó, só para fins didáticos, como se o Ministério Público Federal tivesse dado para ele uma procuração. Falou, assume meu lugar aí, cara.
Tá certo? Não é assim que funciona, mas só para você entender como é que é. Então, isto é por delegação. O fato de ser por delegação não significa que o Ministério Público Federal não vai ter o controle dos processos em todas as instâncias. Terá. Por isso que a lei complementar fala que ele atua em todas as instâncias. Então, apareceu MPF aqui e MPF aqui. Fechamos, então, todos os ramos do Ministério Público da União com as suas respectivas áreas de atuação no que tange ao ramo da justiça brasileira. Entendeu, pessoal? É simples, pessoal. Você pensa assim, ó. É Justiça do Trabalho? É. Quem vai atuar é o MPT. É Justiça do Distrito Federal? É. Quem vai atuar é o MPDFT. É Justiça Militar? Quem vai atuar é o MPM, se estiver em jogo aí questões federais, tá certo? Ou seja, militar da União. É Justiça Eleitoral? A causa envolve assunto eleitoral? Quem vai atuar é o Ministério Público Federal, que assume estas funções perante a Justiça Eleitoral, tá certo? E o Ministério Público Federal sobrou com o maior número de funções, porque além de exercer as funções do Ministério Público Eleitoral, ele também, olha aqui, ó, atua em 1, 2, 3, 4 níveis, né? Ou em 4 instâncias, vamos dizer assim, ó. Primeira instância da Justiça Federal, segunda instância da Justiça Federal, Superior Tribunal de Justiça, ou seja, Tribunal Superior, e no Supremo Tribunal Federal. Tá certo, pessoal? Tá? Agora, muito cuidado. Marcelo, sabe como que eu vou fazer para gravar isso aí? Eu vou fazer o seguinte, Marcelo. Teve um caso no Distrito Federal, quem vai atuar é o MPDFT. Negativo, depende, tá, pessoal? Depende. Depende do assunto, depende da matéria. Porque eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que um soldado do Exército matou o outro aí no Distrito Federal, em serviço. Ah, está no Distrito Federal. Se eu partir da ideia que está no Distrito Federal, será do MPDFT a responsabilidade, a atribuição de atuar, e eu já ia errar aqui. Porque se um soldado matou o outro no Distrito Federal em serviço, qual é o ramo do MPU que vai denunciá-lo, que vai cuidar desse caso? Muito bem, MPM, apesar de o caso ter sido praticado no Distrito Federal. Então não é cuidado, não basta, ou simples, praticou no DF, quem vai atuar é o DF. Não. Vou te dar um outro exemplo. O sujeito assaltou a Receita Federal aí do Distrito Federal. Tá certo? Ora, opa. Ele praticou um crime contra um bem da União, porque a Receita Federal não é da União? É. Praticou um crime, ele atentou contra bens, serviços ou interesse da União. Ora, quem vai atuar? Bom, se o sujeito assaltou a Caixa Econômica, a Receita Federal, ele será processado perante um juiz federal, a menos que tenha prerrogativa de foro, né? Será processado aqui. Quem atua aqui? Ministério Público Federal. Sim, mas aconteceu no Distrito Federal? Sim, mas a matéria não é matéria de competência da Justiça Estadual, ou da Justiça Distrital, melhor, Justiça do Distrito Federal. É uma matéria de competência da Justiça Federal. Entendeu, pessoal? Vou te dar um outro exemplo, tá? Aconteceu o quê? Numa fiscalização, o Ministério Público do Trabalho encontrou numa empresa aí em Brasília várias crianças, né, trabalhando em situação desumana, né, degradante. Opa, trabalho escravo, né? E agora, hein? O Ministério Público Ministério do Trabalho. Se eu falei Ministério Público do Trabalho, está errado. Eu quis dizer Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, que foi fazer uma fiscalização e encontrou. Beleza. E agora, de quem é a atribuição para acusar o dono da empresa ou responsáveis pela prática de trabalho escravo ou análoga? Bom, está envolvendo, se ela estava trabalhando as crianças, envolvendo trabalho, o Ministério Público do Trabalho, né, Marcelo? Não. Ministério Público do Trabalho não mexe, não envolve em crimes. Será o Ministério Público Federal, porque neste caso a competência da Justiça
Federal. E é para entrar com ação para rever os direitos trabalhistas daquelas crianças, aí sim. Aí o Ministério Público do Trabalho entra, porque aí se trata de incapaz, e nós veremos que o Ministério Público do Trabalho pode defender situações trabalhistas de incapazes e de índios, tá certo? Então, olha só, neste caso das crianças que foram encontradas lá no Distrito Federal, trabalhando de forma desumana, terá a atuação de 2 ramos do Ministério Público. O Ministério Público Federal, que vai cuidar da parte criminal, e o Ministério Público do Trabalho, que vai cuidar da questão trabalhista. Entendeu, pessoal? Digo isso para você não cair naquela pegadinha. Aconteceu um caso do MPF no Distrito Federal, quem vai atuar é o MPDFT. Depende. Mas então quanto que vai ser o MPDFT, Marcelo? O que sobrar é dele. Não é de atribuição do MPF, ou seja, não é uma questão federal, não é do STJ, não é do STF, então não é do STF, não é questão trabalhista, não é questão militar, não é questão eleitoral, não. Então o que sobrou é dele. Por exemplo, sujeito assalta, em vez de assaltar a receita, como eu disse, assaltou um supermercado. Ora, supermercado é de particular, não há ofensa a bens ou interesses da União, já não é atribuição da Justiça, não é competência da Justiça Federal, não é de competência da Justiça Federal, portanto, também não é de atribuição do Ministério Público Federal. O mercado foi assaltado, quem vai denunciar o sujeito, quem vai atuar no caso, nesse assalto lá em Brasília, é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Entendeu, pessoal? Tá? Então, agora, neste momento, o que nós fechamos aqui? Porque agora eu vou ler os artigos referentes a tudo que eu falei, tá, pessoal? Eu falei que dos ramos dos vários Ministérios Públicos, tá? Falamos isso aqui, ó, dos vários, só fazer um resumo para você, quando for lendo os artigos, você já ir acompanhando, tá, pessoal? Tá? Nós, na verdade, falamos isso aqui, ó. O Ministério Público, né? Tem o Ministério Público da União, que é integrado por 4 ramos, que tem 4 ramos, MPF, MPT, MPM e MPDFT, e o Ministério Público dos Estados, tá certo? O que nós fizemos naquele quadro ali é nada mais é do que, o MPF, ele atua perante, eu fiz isso aqui, pessoal, o MPF atua perante o STF, perante o STJ, perante o TRF, perante o juiz federal e perante a Justiça Eleitoral. Olha aí, não é isso? Agora, trazendo o ramo da justiça para cá. Tá? O MPT atua perante quem? Perante a Justiça do Trabalho. Tá certo? Perante a Justiça do Trabalho. O MPM, perante a Justiça Militar da União. MPDFT, perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e os juízes de direito, tá certo? Tá? E o MPF, acumulando aí com o eleitoral. E o Ministério Público dos Estados, né, vai atuar perante os tribunais de justiça estaduais, TJs estaduais, e aqui o TJ/DF ficando para o MPDFT. Cada ramo do Ministério Público, tá certo? Com as suas devidas funções, na verdade, exatamente com as suas devidas funções, em consideração, levando-se em consideração o ramo da justiça. Ficou claro, pessoal? Tá? Feito isso, passaremos então para os artigos correspondentes, né? Os artigos correspondentes a tudo que nós falamos, tá? Olha aqui o artigo 37 da Lei Complementar 75, quando fala do Ministério Público Federal. Diz, o Ministério Público Federal, ou seja, MPF, exercerá suas funções. Onde que o MPF vai exercer suas funções? Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do STF, do Superior Tribunal de Justiça, isto é, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais, isto é, do TRF, e dos juízes federais, né? E dos tribunais e juízes eleitorais. Olha aí, ó, o Ministério Público Federal acumulando função, né? Atribui a ele as funções de Ministério Público Eleitoral. E segundo, nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais,
Aí já não é só STF, STJ, TRF, juiz federal e Justiça Eleitoral. Não, ó, nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, inclusive aí do Ceará, né? Para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. O que quer dizer isso, pessoal? Cuidado, ó. Como o 37.1 fala que ao MPF compete, que o MPF tem a atribuição de atuar naquilo que eu falei, ó, STF, STJ, TRF e juiz federal, né? Se cair uma questão, em hipótese alguma, poderá o Ministério Público Federal atuar perante a Justiça Estadual. Falso, porque ó, pode atuar em quaisquer juízes e tribunais, desde que seja para quê? Defender interesse de indígena, defender o patrimônio histórico, paisagístico, cultural, patrimônio público, tá certo? Ou seja, quando estiver em jogo estes interesses, aí pode o Ministério Público atuar na defesa destes interesses em qualquer juízes e tribunais. Então, não posso marcar numa alternativa dizendo que, em hipótese alguma, o Ministério Público Federal atuará perante a Justiça Estadual. Falso, porque pode sim, se for para defender estes interesses. Por exemplo, pessoal, vou te dar um exemplo. Imagina que esteja correndo na Justiça Estadual uma ação questionando o direito da população indígena. Pode o Ministério Público Federal intervir? Pode, mas a ação está na Justiça Estadual e daí pode inclusive intervir para que seja puxada essa ação para a Justiça Federal, a depender, mas que ele pode atuar na defesa? Pode, desde que esteja em jogo estes interesses aqui. Tá certo? Tá? Artigo 37, parágrafo único, ainda sobre o Ministério Público Federal, olha aqui, ó. O Ministério Público Federal será a parte legítima para interpor recurso extraordinário, para você que não é da área jurídica, é um recurso para a última instância, é um recurso para o Supremo, tá? O Ministério Público Federal será a parte legítima, ou seja, ele tem a atribuição para interpor recursos extraordinários das decisões da Justiça Estadual, da Justiça dos Estados, nas representações de inconstitucionalidade. O que é isso, Marciano? Bom, pessoal, cada estado tem seu Tribunal de Justiça, não tem? Tem. Quem dá a constitucional para vocês é o professor Silas ou é o professor Luiz Antônio, tá certo? Provavelmente, seja um ou outro e já vão falar para você, ou já falaram sobre controle de constitucionalidade, né? Ora, se você não estudou, vai estudar. Se você já estudou, você vai lembrar agora ou está de cor já para você. Ora, cada Tribunal de Justiça pode analisar as representações de inconstitucionalidade de leis, né, estaduais ou municipais, vamos dizer assim, tá certo? Aí, senhores, sobre essa inconstitucionalidade, tá, pode haver recurso para o Supremo. O Ministério Público Federal é parte legítima para interpor recurso para o Supremo contra uma decisão, contra um acórdão, contra uma deliberação, nenhuma representação por inconstitucionalidade julgado pelo Estado. E aí vem o examinador e coloca assim, ó, compete é de atribuição do Ministério Público Federal propor perante a Justiça dos Estados representação por inconstitucionalidade. Falso. Ele não propõe. Quem propõe vai ser um órgão lá do Estado. Pode ser o Procurador-Geral de Justiça, tá certo? O que não pode, né? Porque tem os órgãos, tem as instituições legitimadas para entrar com pedido no TJ para determinar a inconstitucionalidade de uma lei municipal, por exemplo. Tá certo? Uma inconstitucionalidade, seja frente à Constituição Estadual, por exemplo, tá certo? O Ministério Público Federal, se verificar que essa lei, que aquela decisão fere a Constituição Federal, ele pode entrar com recurso para o Supremo. Mas não é o Ministério Público Federal que entrou com a ação lá no Tribunal de Justiça, porque cabe a ele apenas o recurso, aqui, ó. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso e não para propor representação.
né? Se eu fosse examinador, eu ia colocar lá. Cabe ao Ministério Público, né, é atribuição do Ministério Público propor perante a Justiça Estadual representações por inconstitucionalidade. Não, porque aí tem os órgãos responsáveis lá no Estado, Procurador-Geral de Justiça, não é isso? Ou não pode ter só um, como diz a CF, né? Não pode colocar só para um essa legitimidade. Agora, o Ministério Público Federal, se achar que aquela decisão da Justiça do Estado violou a Constituição Federal, ele pode propor aí o recurso para o Supremo. Então, ele pode propor recurso extraordinário. 46, né, diz o seguinte: incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência, ou seja, todos os processos que entram no Supremo, terá manifestação do Procurador-Geral da República. Não interessa se o processo nasceu lá no seu estado ou lá no município. Chegou no Supremo, né, antes do julgamento, vai para o Ministério Público Federal manifestar. Quem vai manifestar é o Procurador-Geral da República, porque ele é que atua perante o Supremo. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal, agora é proporá, não mais interpor recurso, agora é propor. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal: 1. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar, tá certo? É uma das atribuições do PGR, porque, cuidado, esta função não é exclusiva do Procurador-Geral. Lá no artigo 103 da Constituição Federal, traz vários legitimados para entrar com a ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, tá? É de atribuição do MPF, na pessoa do Procurador-Geral da República, entrar, que é a mesma coisa que propor, com ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade contra a lei federal ou estadual, beleza? É uma função também do MPF, tá? Compete ao Ministério Público Federal, olha agora a Justiça Eleitoral, compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. E aqui você fique esperto, porque esse aqui já caiu e pode cair de outra forma, tá? Porque olha só, nós sabemos, você viu que eu coloquei lá no canto, TSE, depois TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e abaixo os juízes eleitorais. E estas são as instâncias, né? A divisão da Justiça Eleitoral. Aqui quem atua é o Ministério Público Federal, em todas as instâncias, aqui e aqui. Tá certo? Só que o problema é que eu falei, mas lá em Morrinhos, aí no município da Lohane, né, tem promotor eleitoral que atua perante a juiz eleitoral. Sim, mas ele atua por delegação. Aqui na Justiça Eleitoral, aqui vai atuar o Procurador-Geral Eleitoral, que é o mesmo PGR. Ele acumula função. Aqui vai atuar um Procurador Regional da República, que é chamado de Procurador Regional Eleitoral. Ele acumula função. Tá certo? Olha aqui, ó. PGR vira PGE, Procurador-Geral Eleitoral, quando ele está atuando na função de Ministério Público Eleitoral. Procurador Regional da República vira Procurador Regional Eleitoral. Quando fala vira, ele assume esta função para atuar perante os tribunais regionais eleitorais. E na primeira instância, quem vai atuar é o promotor. Promotor, ele é um membro do Ministério Público do seu estado, Ministério Público Estadual. Mas ele vai estar atuando por delegação do Ministério Público Federal. Por isso que está escrito no 72 assim, ó. Compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral,
as funções do Ministério Público atuando em todas as fases e instâncias. Todas as fases e instâncias. Aqui atua um promotor, que é membro do MPU? Não, é membro do Ministério Público dos Estados. Ou talvez até membro do MPDFT, se for no Distrito Federal. Tá certo? Nos estados, promotor de justiça, né, não faz parte do MPU, atua na Justiça Eleitoral, mas nem por isso exclui o Ministério Público de atuar, o Ministério Público Federal de atuar em todas as instâncias, porque aí o promotor está atuando por delegação, tanto que ele fica 2 anos nessa função, podendo ser prorrogado por mais 2 e vem o outro. Tá certo, pessoal? Tá? Tranquilo? Ainda, então isso falamos das funções eleitorais, né? Olha aqui, pessoal. As funções eleitorais do Ministério Público Federal, as funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. Olha aqui, senhores, ó, as funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais são exercidas pelo promotor eleitoral. Temos TSE, temos TRE e temos juízes eleitorais. Isso está dizendo, as funções aqui, ó, vai ser pelo promotor, mas esta função é do MPF, só que será exercida pelo promotor. Por isso que eu digo que o promotor está por delegação. Por isso que eu falei aquela hora que como se fosse o Ministério Público Federal chegar para você aí, promotor de justiça, falar, toma aqui, ó, essa procuração para você ficar no meu lugar aí durante 2 anos, tá certo? Então, o promotor vai assumir as funções do MPF, mas a função é do MPF. Será exercida pelo promotor, por delegação, tá certo? Tá? Ok, pessoal? Então, cuidado, falar aqui, ó, não compete ao Ministério Público Federal exercer as funções eleitorais na primeira instância. Claro, é dele, só que no lugar dele, por delegação, vai ter um promotor eleitoral, tá certo? 83 da Lei Complementar 75, agora falando do MPT, compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Para nós interessa só isso aqui, Justiça do Trabalho. Claro que aqui você viu, né? Está colocando Justiça do Trabalho TST, TRT e Juiz do Trabalho. Tá certo? Olha que interessante. Pega esse artigo 83 aí para você ver. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Ora, pessoal, a Justiça do Trabalho é dividida em 3 escalões. O MPT também. Aqui, então, quem vai atuar aqui, ó, é o Procurador-Geral do Trabalho. Tá certo? Procurador-Geral do Trabalho. Atua aqui também os subprocuradores gerais do trabalho. Eles vão atuar aqui, ó, perante o TST. Aqui no TRT, quem vai atuar? Um procurador regional do trabalho. Atua também no TRT o procurador do trabalho. Eles atuam aqui. E a Lei Complementar 75 fala que, se precisar, também o procurador do trabalho atua aqui, ou seja, um procurador do trabalho vai atuar aqui. De certa forma, ó, isso aqui é a divisão da estrutura do MPT. Primeira instância, procurador do trabalho, segunda instância, PRT, Procurador-Geral do Trabalho, e o último nível, Subprocurador-Geral do Trabalho. Ora, o que interessa para nós aqui, porque isso eu vou abrir para você. Você gravar aqui na Justiça do Trabalho, quem atua é o MPT. Muito bem, tá certo? Artigo 116 vem falar do Ministério Público Militar da seguinte forma: compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar, relembrando que a Justiça Militar da União. E quais são os órgãos? Nós temos STM e o juiz auditor. Quem atua aqui, ó? Quem atua aqui é o MPM. Claro que lá na frente você vai matar, falar, mas aqui, ó, tem um sujeito chamado Procurador-Geral
da Justiça Militar, que atua aqui. Aqui que vai atuar aqui, procurador da Justiça Militar e promotor da Justiça Militar. Os dois vão atuar aqui. E sobra ainda o subprocurador-geral da Justiça Militar atua aqui. Não entendi nada, Marciano. Não entendeu? Não tem problema, porque se você entender que o MPM é que atua na Justiça Militar da União, para mim já está beleza, porque eu vou entrar nisso aqui na próxima aula. Tá certo? Claro que aí na próxima... por isso que o Marciano colocou o Procurador-Geral da Justiça Militar atua no STM. Subprocurador-Geral da Justiça Militar atua no STM. Um procurador da Justiça Militar atua no juiz auditor. Um promotor da Justiça Militar atua no juiz auditor. Agora eu entendi. Você vai entender na próxima aula perfeitamente. Tá certo? Falamos então do artigo, estou repetindo para você, só que agora em forma de lei, os artigos referentes à atribuição de cada ramo. 149. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos juízes do Distrito Federal e Territórios. Aquele que eu coloquei para você aqui assim, depois do STJ, eu coloquei assim para você, ó, TJ/DF. Abaixo dele, o juiz de direito. Quem que atua aqui, ó? MPDFT. Tá certo? Claro que aqui é o Procurador-Geral de Justiça, aqui os promotores de justiça, tá? Ok, pessoal. Então, nós falamos do Ministério Público, mais especificamente, falamos do ramo, da composição do Ministério Público. Ministério Público dos Estados, Ministério Público da União. Ministério Público da União é compreendido por MPF, que atua no Supremo, no STJ, no TRF e no Juiz Federal. E na Justiça Eleitoral. E em qualquer tribunal ou juízes para defender direito de índios, de população indígena, ou defender o patrimônio histórico, meio ambiente, paisagístico, cultural, tá certo? Falamos que o Ministério Público Federal tem a atribuição para propor recurso extraordinário contra decisão em representação por inconstitucionalidade julgada pela Justiça Estadual. Né? O outro ramo é o MPT, que atua na Justiça do Trabalho, em todas as instâncias, claro, com suas respectivas divisões dentro do Ministério Público. Na Justiça Militar, quem atua é o Ministério Público Militar, desde que envolva aí militar da União, né? Ou então um crime contra uma instituição militar da União, que eu citei até o exemplo de eu, advogado, praticar um crime militar contra a União, serei julgado pela Justiça da União, militar da União. Quem vai me acusar é o Ministério Público Militar, tá certo? E o MPDFT atuar nas causas ali de competência do TJDF, tá certo? Ok? Senhores, nosso último tópico de hoje, mas extremamente interessante, porque eu vou fazer uma ponte desse tópico com a próxima aula. A próxima aula nós estudaremos os demais procuradores gerais, porque, senhores, você já deve ter enxergado, né, que cada ramo do MPU, né, você já deve ter enxergado, só para você ter uma ideia, que se o MPU ele é formado pelo MPF, pelo MPT, pelo MPM e pelo MPDFT, você já deve também estar concluindo que cada ramo desse tem um chefe, né? Cada ramo desse é chefiado por uma pessoa, além de ter um chefe geral. Nós temos o chefe do MPU, que é o Procurador-Geral da República. Nós temos o chefe do MPF, que também é o Procurador-Geral da República, porque acumula a função. Nós temos o chefe do MPT, chamado de Procurador-Geral do Trabalho. O chefe do MPM é o Procurador-Geral da Justiça Militar, PGJM. E o Procurador
O chefe do MPDFT é o Procurador-Geral de Justiça, PGJ. A partir de hoje nós falaremos PGR como chefe do MPU ou PGR como chefe do MPF. Falaremos o chefe do MPT é o PGT, o chefe do MPM é o PGJM, Procurador-Geral da Justiça Militar, e o chefe do MPDFT é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça. Isso aqui vai estar limpo para nós, que vai chegar um momento que eu vou perguntar para você. Como é que escolhe o Procurador-Geral do Trabalho? Você vai ter que dizer para mim, Marciano, o Procurador-Geral do Trabalho é escolhido mediante lista tríplice nomeado pelo Presidente da República. Quem forma a lista tríplice é o Colégio de Procuradores em votação plurinominal, facultativa, porém secreta, para mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um período, tá certo? Pode ser destituído por iniciativa, por propositura do Procurador-Geral da República, melhor, por iniciativa do Conselho, mediante votação de 2/3. Tudo isso vai ficar claro para nós. O que eu vou estudar neste momento, pessoal? Os Procurador-Geral da República. Porque na próxima aula eu vou estudar o PGT, o PGJM e o PGJ. Eu vou estudar na próxima aula a forma de escolha. Mas eu tenho que terminar hoje falando do PGR, para na próxima aula você já trazer esse parâmetro, porque há uma diferença e há uma semelhança entre a forma de escolha dos Procuradores-Geral da República entre os demais Procuradores Gerais. Beleza? Tá? Feito isso, sabendo que cada ramo tem seu chefe e o Ministério Público da União também tem seu chefe, tá? Estudaremos então agora o Procurador-Geral da República. Pessoal, quem é o Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral da República ele é o chefe do Ministério Público da União, chamado de PGR, não é isso? O PGR, ele é o chefe do MPU, ele é o chefe da instituição como um todo, tá certo? Neste momento eu estou estudando ele como isso, chefe do MPU. Claro que ele é chefe também do MPF. O MPT tem seu chefe próprio, o MPM tem seu chefe próprio, o MPDFT tem seu chefe próprio, o MPF não tem seu chefe próprio. É o próprio MPU, melhor, chefe do MPU, que desce para ser chefe do MPF. Por que desce? Porque o MPU está aqui, ele vem para o ramo do MPF. Beleza? Esse Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, que acumula várias funções, tenho que saber dele hoje 2 coisas. Aliás, 3. Né? A forma de escolha, tá certo? A forma de mandar embora, como que se pode ser mandado embora antes de terminar o seu tempo, e quais as funções dele, tá certo? O artigo que fala do Procurador-Geral da República é o artigo 128 da Constituição Federal, parágrafo 1º, que diz assim, ó, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. 2. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Entendeu, senhores? Entendi nada, Marcelo. Então, nós vamos esmiuçar isso aqui. Vamos abrir aquilo ali. Esses 2 artigos, senhores, o que interessa para você, se você conseguir limpar isso aqui, eu já estou satisfeito. Tá? Já vou partir para minha audiência agora tranquila. Tá certo? Que já daqui a pouco estaremos lá, tá? Procurador-Geral da República, pessoal. Procurador-Geral da República, eu já sei que é o chefe do MPU. O que eu tenho que saber dele? Que a nomeação, tá? Todo esse tópico aqui, eu peguei aquele artigo e dividi em tópico para você. Nomeação. Quem nomeia o Procurador-Geral da República? Quero dizer, quem escolhe o Procurador-Geral da República? Quem escolhe é o Presidente da República. Quem vai nomear é o Presidente da República. Então, será escolhido pelo Presidente da República, será nomeado pelo
pelo presidente da República. Tá certo? Porque vão colocar para você, será nomeado pelo ministro da Justiça, será nomeado pelo presidente do Senado, será nomeado pelo presidente do Congresso Nacional, será escolhido pelo Senado. Não, ele é escolhido pelo presidente da República. Claro que tem requisito para ser procurador-geral. E quais os requisitos? Ele é escolhido pelo presidente da República. Requisito, ele tem que ser da carreira. Integrante da carreira. Que carreira, Marciano? Bom, senhores, carreira do MPU quer dizer integrante de qualquer um dos ramos. Tá? Pode ser integrante do MPF, pode ser integrante do MPT, pode ser membro do MPM ou membro do MPDFT. Tá certo? Aí você não vai cair naquela pegadinha que diz o seguinte, tá? Que o Procurador-Geral da República deverá ser integrante do MPF. Não, a Constituição Federal não fala isso. Ela fala integrante da carreira. Que carreira? Não fala que é carreira do MPF, a carreira do MPU, que é um dos 4 ramos. Tá certo? Claro que é, pessoal. Tem que ser, porque olha aqui, ó. Quando se fala em carreira, eu estou falando aqui, ó. Integrante da carreira. Da carreira pode ser do MPF, do MPT, do MPM ou do MPDFT. Então, é falso dizer que o Procurador-Geral da República deve ser integrante do MPF ou deve ser integrante do MPT. Ele pode ser integrante de qualquer de um, tá certo? Porque se eu falo que tem que ser do MPF, eu estou excluindo esses daqui de ser Procurador-Geral. Tá certo que na história nunca houve Procurador-Geral saindo daqui, daqui e daqui. Mas isto não existe vedação. Isto é uma questão interna do Ministério Público da União. Tem a ver com outra situação. Tem a ver com o quê? Sabe o quê? Porque como o MPF não tem chefe próprio, este tem e este tem, MPT tem, MPM tem, MPDFT tem, e o MPF não tem chefe próprio, porque o próprio chefe é o PGR, o pessoal do MPF é relutante, só posso imaginar isso, é relutante em aceitar que um membro daqui do MPT, do MPM ou do MPDFT torne chefe do ramo, já que ao se tornar PGR, também se tornará chefe do MPF. Mas não existe vedação para que um membro dos demais ramos seja Procurador-Geral da República, tá certo? Porque basta que ele seja integrante da carreira, tá certo? Integrante da carreira. E carreira de quem? Carreira do MPU. Tá certo, pessoal? Tá? Quanto à idade, para ser Procurador-Geral da República, tem que ser maior de 35. Porque na prova vai dizer para você maior de 35 e menor de 65. Falso. Não tem limite máximo de idade para ser Procurador-Geral da República. Tem limite mínimo, não limite máximo, tá certo, pessoal? Não, tem um limite mínimo, limite máximo não, tá certo? Cuidado, tá? Porque para outros cargos, por exemplo, ministro do Supremo, ministro do STJ, tá certo? Isso tem idade. Para Procurador-Geral da República, basta ser integrante da carreira maior de 35 anos. Não tem, portanto, a idade, tem idade mínima e não tem idade máxima. Você viu lá menos de 65 anos. Para a PGR, você vai dizer que é falso, tá certo? Tempo de serviço na carreira. Não aparece. Você ouviu naquele artigo ali, dizendo mais de 10 anos de serviço? Não. Então, isso aqui, ó, não precisa ter, não existe exigência para tempo de serviço. Na prova vai estar para você. Procurador-Geral da República será nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira com mais de 35 anos e que conte com mais de 10 anos de serviço. Falso. Não tem tempo mínimo. Ah, Marciano. Mas então, pode até um cara que esteja no estágio probatório ser Procurador-Geral da República, né, Marciano? Ué, imagina você vai passar, vai passar no concurso do MPU, vai ficar contente conosco, sobretudo comigo, não é isso? Você um dia vai ser Presidente da República e resolveu chamar o Marciano para ser Procurador-Geral. Entendeu? Você vai olhar e falar, vou chamar o Marciano. Aí você só vai, mas o Marciano é do MPU?
Ele é integrante da carreira? Ah, não, ele é advogado. Ih, já não pode. Já não pode. Ah, não, o Marciano é assim. Ah, só que o Marciano, ele não tem ainda 2 anos de serviço. Não interessa. Quem falou que tem tempo de serviço? Basta que seja integrante da carreira, maior de 35 anos. Aí você fala, ah, Marciano, você quer? Eu falei, eu quero, cara, só que como eu não tenho 35, você tem que esperar eu ter 35, porque eu ainda tenho 19 anos. Ah, Marciano, puxa vida, se você tivesse mais de 35, eu ia chamar você. Puxa vida, não dá, né? Não dá, porque eu não tenho, né? Tá? Porque basta a idade mínima, tá certo? Não tem tempo não exige o tempo mínimo de serviço. Cuidado, porque para procurador-geral do trabalho exige tempo mínimo de 5 anos. Se não tiver pretendente, pode ser quem tem mais de 2 anos. Para procurador-geral da Justiça Militar exige tempo mínimo de serviço. Para procurador-geral de Justiça do Distrito Federal exige tempo mínimo. Aqui não exige para o PGR, entendeu, pessoal? Tá? Outra situação. Na escolha do procurador-geral, tem que ter a participação do Senado Federal. O que é isso? Tá? É o que nós chamamos de sabatina. Em que consiste a participação do Senado Federal? Não é da Câmara, não é do Congresso, é do Senado. O Senado Federal vai participar da escolha do Procurador-Geral da República. E qual é a participação do Senado? A sabatina, que consiste em quê? Arguição pública. Lá vai perguntar para vocês se a arguição é secreta. A arguição é pública. Qualquer um pode assistir. Votação secreta. Vai dizer para você que a votação é pública. Não. O que é isso aí? Você indicou eu sou membro da carreira, eu fui para lá para ser sabatinado, marcaram uma audiência, eu estou lá. Eles vão fazer pergunta para mim das mais variadas formas. E aí, Marciano, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha você é a favor do casamento entre homoafetivo? Pode fazer qualquer pergunta envolvendo a área jurídica. Você acha que isso é constitucional ou inconstitucional? O que você acha do aborto anencéfalo? Né? E eles vão fazer variadas perguntas. O que você acha, Marciano, da extradição de fulano de tal? A arguição é pública, é livre. Terminou a sabatina? Terminou? Agora vamos votar para ver se aprova ou não o nome do Marciano. Aí cada um vai votar sem revelar o seu voto, porque a arguição é pública, mas a votação é secreta. Então, o Senado Federal participa da escolha do Procurador-Geral. Por quê? Porque precisa o nome indicado pelo Presidente da República ser aprovado pelo Senado Federal em arguição pública, votação secreta e desde que esteja o quórum de votação de maioria absoluta. Por exemplo, tem que ter no mínimo 42 votos, já que lá tem 81 senadores, 42 votos, tá certo? Por quê, Marciano? Tá? Porque é a exigência da CF, da Lei Complementar 75, tá? Ou seja, votação secreta, arguição pública e a aprovação precisa de maioria absoluta. Vai cair na prova para você 2/3, 3/5, maioria simples, não, maioria absoluta, tá certo? Tá? Então ficou assim, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros da carreira, maior de 35 anos, após a aprovação do seu nome pelo Senado, não é Congresso, não é Câmara, pelo Senado Federal, em arguição pública, votação secreta e por maioria absoluta. Pode ser que na prova não apareça todos esses detalhes, mas pode aparecer um detalhe ao contrário, dizendo que a arguição é secreta. E a votação é pública, ou inverteu, a arguição é pública, ou seja, a pergunta é feita, a audiência é aberta para todo mundo, né? Tá? E hoje isto é feito lá na Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Todo mundo pode assistir. Você chegou lá, quero vir assistir, que está marcado hoje aí, uma audiência para fazer pergunta, para arguir o membro do Ministério Público que pretende ser procurador-geral. Vou assistir. Ah, o senhor pode. Ah, na hora de votar você não vai saber o voto, porque o voto é secreto. Não vai saber quem que votou sim e quem que votou não, tá certo? Destituição para nós é a mesma coisa de exoneração. Exoneração. Pode exonerar, pode mandar embora o Procurador-Geral da República antes do tempo. E qual é o tempo? Mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. Só uma vez? Quantas vezes for, falaremos deles daqui a pouco. Bom, pode ser exonerado?
você me escolheu, eu sou membro da carreira, maior de 35 anos, o Senado aprovou meu nome, o presidente me nomeou. O presidente está insatisfeito com a minha atuação, porque agora eu comecei a bater duro no pessoal do partido dele. Não, vou mandar o Marciano embora. Mandar embora de PGR, porque mandar embora do cargo da carreira, só sentença transitada em julgado, porque se eu for vitalício, não é isso? Bom, então ele está falando de destituição. Pode? É possível? Pode. Pode, é possível a destituição, é possível a exoneração do membro do MPU antes do término do mandato. Desde que, por iniciativa do presidente da República, e desde que haja aprovação da maioria absoluta do Senado. O Senado, então, participou na entrada, aprovando o nome. Para sair, o Senado tem que autorizar o presidente a mandar embora o Procurador-Geral da República. Ah, tá. E se não autorizar, Marciano? Por exemplo, o presidente da República pediu e o Senado, só 40 membros do Senado votaram sim, tá? Aprovando a destituição. 42 disseram não. Pronto, não alcançou o quórum suficiente para exonerar. Exonerar não é demitir, ele vai ser exonerado do cargo de PGR. Não alcançou o mínimo necessário, que seria maioria absoluta, tá certo? Na prova vai cair para você, desde que haja aprovação de 2/3 do Senado, de 3/5, negativo, maioria absoluta. É o mesmo quórum para aprovar o nome, é o quórum para autorizar o presidente da República a exonerar o PGR, tá certo, pessoal? Tá? Mandato de 2 anos e recondução. Recondução não tem número de vezes. Na prova vai dizer para você, podendo ser reconduzido uma vez. Não, lá é podendo ser reconduzido. O único requisito para recondução é que seja observado o mesmo procedimento. O que é esse mesmo procedimento, senhores? Eu já sou Procurador-Geral da República, tá certo? O presidente falou, Marciano, você quer continuar? Quero. Tá bom, então você vai continuar. Ah, então ele tem que mandar meu nome lá para o Senado. O Senado vai marcar uma audiência, vão fazer perguntas para mim, ou seja, vão me sabatinar, vão fazer arguição pública, vão votar de forma secreta. Presidente, está autorizado. E o presidente vai me nomear de novo para mandato mais de 2 anos. Chegou no final de 2. E aí, Marciano, quer? Quero. Novo procedimento, nome para o Senado aprova, maioria absoluta, arguição pública, votação secreta. Ok, quer de novo, Marciano? Quero. E assim sucessivamente. Ah, cuidado, viu? Porque para Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, ou seja, dos outros ramos, né, só pode ser reconduzido uma vez. Ó. Aqui não. Pode ser reconduzido mais de uma vez. Tanto que o Geraldo Brindeiro ficou aí 4 mandatos, 8 anos no poder, ficou todo o tempo do Fernando Henrique, tá certo? Tá, ok, pessoal? Então, olha aqui, fechando tudo isso aqui, ó, eu diria para você o que está ali no artigo 128 da Constituição Federal, lá no parágrafo que nós... Né, tudo isso aqui está ali. E a destituição também. Tá? Ficaria assim, ó. O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, com mais de 35 anos, não tem idade mínima, se vai falar menor de 65, você vai dizer falso, mais de 35 anos, não tem tempo de serviço, se você colocar para você desde que tenha mais de 5 anos de serviço, isso é falso, porque isso é para Procurador-Geral do Trabalho, para outros Procuradores Gerais, por isso que eu falei para você que eu teria que falar do Procurador-Geral, para já na próxima aula causar aquela confusão de um com o outro, para nós não cairmos na prova, porque confunde e limpa, tá certo? Nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maior de 35 anos, desde que o nome seja aprovado pelo Senado Federal, em arguição pública, em votação secreta. A destituição é possível desde que por iniciativa do Presidente, com aprovação do Senado Federal, em votação secreta por maioria absoluta, para mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido, observado o mesmo processo. Beleza? Tranquilo, pessoal. E já coloquei aqui também algo que nós estudaremos lá na frente, mas já para chamar a sua atenção.
Procurador-Geral da República pode cometer crime? Claro que pode, ele é gente, e crime quem pratica é gente. Basta você ser gente para você ser passível de praticar um crime. Qualquer um de nós estamos passíveis de praticar um crime, né? Qualquer um de nós. Esforçamos para não praticar, mas qualquer um de nós. O único que não pratica crime é o animal. Porque o animal não é sujeito ativo do crime, mas o ser humano, qualquer um de nós somos sujeito ativo e passivo de um crime, tá certo? Se um procurador-geral da República praticar um crime comum, tá certo? Ele é julgado por quem, Marciano? Ele tem o direito de ser julgado onde? No Supremo Tribunal Federal. E se ele praticar um crime de responsabilidade, ele é julgado onde? Senado Federal. Porque vai falar para você aqui, vai jogar a Câmara dos Deputados. Se o crime for comum, a competência para julgar o PGR é o Supremo. Se o crime for de responsabilidade, a competência para julgar o PGR é o do Senado. Agora, olha só que interessante, pessoal. Quem que atua no Supremo? O próprio Procurador-Geral. Bonito para você, Marcelo. Você é Procurador-Geral, você praticou um crime. Você mesmo vai se acusar? Não, porque aí a Lei Complementar 75 fala que se o Procurador-Geral praticou um crime, um fato, e que precisa denunciar o Procurador-Geral, o Conselho Superior do MPF irá indicar um subprocurador-geral para acusar o PGR. Eu não vou acusar eu mesmo. Eu vou sair fora e um subprocurador-geral, que é um sujeito do último nível da carreira, já que o procurador-geral não faz parte do nível da carreira, ele é um cargo comissionado, vamos dizer o seguinte, o nível máximo da carreira do Ministério Público Federal é subprocurador-geral da República. Será indicado um sub para denunciar o procurador quando praticar um crime comum, tá certo? Ok? E as funções como chefe do Ministério Público da União, eu vou deixar para a próxima aula, porque na próxima aula eu quero fazer esta ponte do Procurador-Geral da República com os demais procuradores. Aqui, para nós, neste caso, basta. Procurador-Geral da República será nomeado pelo presidente, requisitos para ser Procurador-Geral da República, integrante da carreira, maior de 35 anos, o nome tem que ser aprovado pelo Senado Federal, por maioria absoluta, a votação é secreta, a arguição é pública. Pode ser destituído do cargo, ou seja, exonerado antes do mandato, desde que haja aprovação por maioria absoluta do Senado. Pensa sempre assim, Senado autorizou entrar, Senado autoriza sair antes do término do tempo do mandato. O mandato é para 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Se o Procurador-Geral da República praticar um crime comum, é julgado pela Corte Máxima, pelo Supremo. Se ele praticar um crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado. O que é crime comum e responsabilidade? Crime comum são os crimes que impõem pena privativa de liberdade, prisão, multa. Crime de responsabilidade são as condutas que não impõem prisão, mas caça o mandato, dá perda de mandato e aí suspende os direitos políticos, tá certo? Não dá prisão. Tá? Não dá prisão. O crime comum dá prisão e outros tipos de pena. O crime de responsabilidade está ligado mais com a conduta ético-administrativa. Se o Procurador-Geral da República praticar um crime de responsabilidade, quem o julga é o Senado. Se praticar um crime comum, por exemplo, o PGR matou um sujeito, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Importante que neste caso de homicídio não se aplica o Tribunal do Júri por causa da súmula do Supremo 721, tá certo? Que se fosse objeto de processo penal, nós debateríamos aqui mais uns 20 ou 30 minutos. Pessoal, tá? Estudamos hoje então, nossa revisão final. O que nós estudamos hoje? O que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos os vários Ministérios Públicos. Ou seja, falamos que o Ministério Público do Brasil é formado pelo Ministério Público dos Estados e Ministério Público da União. O Ministério Público da União compreendido em 4 ramos: MPF, MPT, MPM e MPDFT. Cada um atua em um ramo da Justiça. Tá certo? O MPF atua no ramo da Justiça Federal, no STJ e no STF, e também na Justiça Eleitoral. O MPT na Justiça do Trabalho, MPM na Justiça Militar e MPDFT na Justiça do Distrito Federal e Territórios. Falamos também que o Procurador-Geral da República, então, é o chefe do MPU
e é nomeado pelo presidente da República, tá certo? Integrantes da carreira, mais de 35 anos, aprovação do Senado Federal por maioria absoluta. Para destituir, também precisa da comprovação, melhor, da aprovação da maioria absoluta. Ok, pessoal? Próxima aula, estudaremos demais procuradores gerais. Estou à disposição de vocês. Pode me passar o e-mail se tiver dúvida, tá certo? Satisfação ter atuado mais essa aula com vocês, nossa legislação aplicada, parte 4. Abraço a todos e até a próxima. Fique com Deus, ok?